Muito boa noite e bem-vindo ao Jornal da MBC-TV. Vamos à atualidade informativa. Mateus Magala afirma que Moçambique pode alcançar o desenvolvimento sem depender do gás natural. O conselheiro do presidente da República para Assuntos Econômicos e Desenvolvimento considera que este recurso constitui uma oportunidade temporária que, se for bem aproveitada, poderá acelerar o crescimento econômico, mas não deve definir o rumo do desenvolvimento do país. O gás natural é apontado pelo governo como um dos principais ativos estratégicos para impulsionar a economia nacional, gerar receitas e reforçar a soberania financeira do país nas próximas décadas. Em entrevista exclusiva à MBC-TV, Mateus Magala afirmou que, antes da descoberta das reservas de gás natural, Moçambique já tinha um percurso de desenvolvimento traçado. Por isso, defende que este recurso deve ser encarado como um acelerador do crescimento econômico e não como o principal motor do desenvolvimento nacional. Moçambique, antes da descoberta do gás, já tinha um caminho de desenvolvimento traçado. E Moçambique pode se desenvolver sem o gás. Então, o gás é uma ocorrência temporal que, bem aproveitada, pode catapultar e acelerar o desenvolvimento, mas não deve ser o fim da visão de desenvolvimento de Moçambique. Para Mateus Magala, a visão de desenvolvimento de Moçambique deve assentar, sobretudo, em setores capazes de gerar emprego, promover a prosperidade e garantir maior inclusão econômica e social. A visão de desenvolvimento de Moçambique é como aproveitamos as outras capacidades que temos. Estou a falar da agricultura, estou a falar da pecuária, estou a falar da economia azul, estou a falar do turismo, para criarmos mais emprego, mais prosperidade e mais inclusão. Portanto, o gás é um acelerador e nós não podemos ficar dias e noites a pensar quando é que vamos acelerar o carro, mas o que é que deve fazer com que o carro continue a caminhar e chegue ao destino que nós queremos. O conselheiro do chefe do Estado sublinhou ainda que o aproveitamento pleno do gás natural depende da consolidação da paz, da estabilidade política e da segurança na região, condições indispensáveis para atrair investimento e assegurar o sucesso dos projetos energéticos. Certamente que os benefícios do gás virão com a paz, estabilidade na região e também com o esforço entregue dos moçambicanos para poder controlar a economia, ter essa economia nas suas próprias mãos. O Executivo continua a posicionar o gás natural como uma alavanca estratégica para a transformação da economia, prevendo que as receitas provenientes deste recurso possam, a longo prazo, reforçar a sustentabilidade das finanças públicas e contribuir para uma maior autonomia financeira do Estado. A criação de emprego por si só não é suficiente para responder ao desafio do desemprego juvenil. O economista Luís Bagaço defende que a produtividade deve ser a adequação da formação profissional às necessidades do mercado de trabalho, criticando a dispersão dos investimentos públicos e a predominância de uma formação pouco orientada para a empregabilidade. O especialista propõe ainda a criação de um programa nacional de incubadoras com financiamento direto para jovens que já possuem competências técnicas ou um ofício. O desemprego continua a ser um dos principais desafios para a juventude moçambicana, limitando oportunidades e aumentando incerteza quanto ao futuro. Perante este cenário, o economista Luís Bagaço considera que a resposta passa por uma aposta consistente na formação profissional, alinhada com as necessidades do mercado de trabalho, bem como pela racionalização dos investimentos públicos, privilegiando áreas estratégicas e a educação vocacional. Os jovens têm de aprender uma profissão. E realmente, se eles tiverem uma profissão, é possível fazer aquilo que vi no Botsuana, que é para evitar massivos desempregos. O governo cria um programa de incubadoras com financiamento direto a jovens que têm profissão. E é isso que é necessário
fazer é prepará-los não só para para terem a capacidade académica, mas prepará-los para serem profissionais especializados. Magasso aponta ainda os setores estratégicos que, na sua perspectiva, devem ser priorizados para impulsionar a criação de emprego e estimular o crescimento econômico. A indústria, a energia, a agricultura, o turismo. Portanto, ter foco nessas áreas e ter um projeto de construção do empresário nacional para investimento nacional. Um posicionamento partilhado por João Ruas, docente universitário e consultor de negócios, que defende uma maior articulação entre o sistema de ensino, a formação profissional e as necessidades do setor produtivo. Quando todas estas questões que falamos ficarem alinhadas, vai haver produção de empregos. Luís Magasso sustenta ainda que o governo deve abandonar a lógica da dispersão orçamental e definir prioridades claras de investimento à semelhança de estratégias adoptadas em anteriores ciclos de governação. Um estudo do Centro de Integridade Pública, publicado esta sexta-feira, conclui que a proposta de criminalização da autoproclamação de vitória nas eleições constitui uma resposta inadequada aos conflitos eleitorais em Moçambique. Embora reconheça que a proposta seja de alguns cidadãos, o CIP defende que a Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo deve concentrar a reforma eleitoral nas causas estruturais dos conflitos e não apenas nos seus efeitos. O Centro de Integridade Pública considera que a criminalização da autoproclamação de vitória nas eleições não constitui uma solução eficaz para prevenir os conflitos pós-eleitorais em Moçambique. A posição consta de um estudo publicado esta sexta-feira, 10 de julho de 2026, que conclui que a proposta em discussão representa uma resposta inadequada a um problema cuja origem é estrutural. Segundo o CIP, a prevenção dos conflitos eleitorais exige, antes de tudo, a eliminação das principais causas que alimentam a desconfiança no processo eleitoral, nomeadamente as alegadas fraudes, as irregularidades na votação e no apuramento, a falta de transparência dos órgãos de administração eleitoral e a demora na divulgação dos resultados oficiais. O estudo sustenta que, quanto maior for o intervalo entre o encerramento da votação e o anúncio dos resultados, maior será o espaço para suspeitas, interpretações divergentes e contestação política. Para o CIP, a solução passa por assegurar processos eleitorais céleres, auditáveis e credíveis, em que os resultados sejam aceitos não por imposição legal, mas porque os cidadãos e os concorrentes confiam na forma como foram conduzidos. O documento acrescenta que a estabilidade democrática não será alcançada através da criminalização da expressão política ou da limitação do debate público sobre os resultados eleitorais, mas sim pelo fortalecimento de instituições eleitorais e independentes, transparentes, capazes de produzir resultados fiáveis. O estudo defende ainda que o verdadeiro desafio de Moçambique não é impedir que candidatos, partidos políticos ou cidadãos apresentem a sua leitura dos resultados eleitorais, mas criar um sistema suficientemente transparente, rápido e credível, tornando desnecessária qualquer tentativa de autoproclamação. Face a estas conclusões, o CIP recomenda que a COT oriente a reforma eleitoral para as causas dos conflitos e não apenas para os seus sintomas. Defende, por isso, o reforço da integridade eleitoral, da transparência, da credibilidade institucional e da eficiência do apuramento, sublinhando que a prevenção dos conflitos depende sobretudo da confiança dos cidadãos no processo eleitoral. Entre as recomendações apresentadas, o estudo propõe a publicação imediata dos editais em formato físico e digital de acesso público após o encerramento da votação, permitindo o acompanhamento dos resultados por partidos políticos, observadores, jornalistas e cidadãos.
cidadãos. O Centro de Integridade Pública recomenda igualmente o reforço dos mecanismos de fiscalização e responsabilização para prevenir práticas como o enchimento de urnas, a manipulação de editais, o recrutamento partidário de membros das mesas de voto e outras irregularidades registradas em processos eleitorais anteriores. O estudo propõe ainda a revisão dos critérios de recrutamento, nomeação e fiscalização dos membros da Comissão Nacional de Eleições, do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e das mesas de voto, privilegiando a competência, a imparcialidade e a independência. O pesquisador do Centro de Integridade Pública, Baltazar Fael, considera que o principal problema do país não reside na duração do mandato presidencial, mas sim na competência das pessoas eleitas para dirigir o país. Fael reagia à proposta que defende o alargamento do mandato do presidente da República de 5 para 7 anos. A proposta para alargar o mandato do Presidente da República de 5 para 7 anos continua a suscitar posições divergentes. Para o Centro de Integridade Pública, o atual mandato de 5 anos, com possibilidade de uma única renovação, é suficiente para que um governante implemente o seu programa e apresente resultados. 5 anos para um chefe de Estado renováveis são suficientes para ele mudar alguma coisa. Não digo que muda tudo, mas posso lhe dar até 20 anos de não conseguir mudar absolutamente nada no país. Segundo Baltazar Fael, a proposta não responde aos verdadeiros desafios do país por não atacar as causas estruturais que comprometem a governação e o desenvolvimento de Moçambique. Então, isto depende das políticas, como elas são desenhadas ao longo do tempo. O Egídio Vaz, por exemplo, não é ele o tema da nossa conversa, mas esta proposta vem dele. Se ele, de alguma forma, acha que tem que explicar primeiro muito bem por que tem que ser 7 anos. É problema de eleições consecutivas, como lhe ouvi dizer há algum tempo, etc. Eu penso que o problema, de fato, não está aqui. O pesquisador defende que, em vez de prolongar o tempo de permanência, o poder ou concentrar várias reformas em simultâneo, o país deve apostar no fortalecimento das instituições e na escolha de dirigentes competentes capazes de responder às necessidades dos cidadãos. Eu penso que o problema, de fato, não está aqui. O problema está na competência das pessoas que estão colocadas a dirigir o país. Se estas pessoas forem suficientemente competentes, não precisam de fazer tudo. Não precisam de fazer mudanças que mudem o país, desculpa a repetição, a 180, 360 graus, mas precisam de criar bases para que o sucessor, aquele que vem de suceder, tenha também uma base para continuar a implementar políticas para desenvolver o país. Enquanto a sociedade civil insiste que a prioridade deve ser melhoria da qualidade da governação e da gestão pública, a proposta de revisão constitucional continua a gerar debate. O futuro do sistema político moçambicano permanece em discussão e o consenso em torno desta matéria continua distante. O advogado Alexandre Chival assume a autoria da proposta de alargamento do mandato do presidente da República de 5 para 7 anos, defendendo que o atual modelo político e democrático representa um pesado encargo financeiro para o Estado e se revela insustentável para a realidade econômica do país. O advogado Alexandre Chival manifestou-se favorável a uma profunda reforma do sistema político moçambicano e a uma eventual revisão da Constituição da República, alinhando-se aos recentes posicionamentos do historiador Egídio Vaz sobre a matéria. Falando na edição desta semana do programa Linha da Frente da MBC-TV, Chival esclareceu que esta não é uma posição recente. Segundo afirmou, a proposta de alargamento do mandato presidencial foi apresentada por si há vários anos, por considerar que o atual modelo de governação não responde de forma eficaz aos desafios do país. Nós temos praticamente um ciclo de 5 anos em que estamos a pensar em processos. Processos às vezes estranhos à própria máquina governativa. Portanto, é por isso que defendia nessa altura. Hoje em dia, vejo vozes a falar no mesmo sentido. Isto, a mim, me deixa satisfeito, não por concordarem comigo, mas porque, efetivamente, este debate está a lançar. Aliás, mesmo hoje, isto não é uma questão pacífica.
Mas eu acho que os 7 anos era uma questão espetacular. O Causídico explicou que chegou a esta conclusão após analisar a dinâmica dos sucessivos ciclos de governação, concluindo que cada novo mandato tende a provocar rupturas institucionais e a impor uma nova identidade governativa, comprometendo a continuidade e a eficácia das políticas públicas de longo prazo. E isto vai facilitar até que, ao nível dos partidos, os ciclos eleitorais dos partidos não coincidam com os ciclos eleitorais ao nível do Estado. O advogado classificou o atual modelo democrático de inspiração marcadamente ocidental com um pesado fardo financeiro incompatível com a frágil realidade econômica e social de Moçambique. Eu não conheço um único país, e ainda bem que falou dos Estados Unidos, podia falar de tantos outros países europeus. Eu nunca vi, não conheço um único país que desenvolveu com uma democracia ao estilo que nós temos. Para Chivale, o país deve privilegiar a estabilidade governativa e a racionalização dos recursos públicos. Neste contexto, defende uma revisão constitucional que permita adequar o sistema político às necessidades do Estado moçambicano. Então, uma interrupção de ciclos, quer dizer, como dizia no outro dia, eu sou daqueles que defendo uma espécie de uma estabilidade governativa, nem que isso signifique a chamada ditadura esclarecida. E nós temos exemplos em África. Do Ruanda. Nós temos exemplos em África que demonstram que a vitalidade dos dirigentes nos postos presidenciais tem sido compensada com evoluções, com desenvolvimento. Com argumentos favoráveis e contrários ao alargamento do mandato presidencial, o debate sobre uma eventual revisão da Constituição e do modelo político continua a afirmar-se como um dos temas mais sensíveis, complexos e polarizadores da atual agenda política nacional. Seguimos agora para um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes. Uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Vantagens de investir em bolsa. Facilita a transmissão em caso de herança e sucessões. Facilidade no expatriamento de capitais. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais,
clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia, MBC TV e Banca e Seguros, parceiro institucional, Governo de Moçambique, parceiros. Bem-vindo de volta ao jornal. Reitores das universidades públicas defendem que a proposta de reconfiguração do ensino superior público avançada pelo Ministério da Educação e Cultura deve ser antecedida por estudos técnicos aprofundados e por um amplo debate nacional. Os acadêmicos reconhecem as limitações do atual modelo, marcado pela dispersão institucional, sobretudo ao nível do financiamento, da gestão e da eficiência administrativa. Ainda assim, alertam que qualquer reforma deve ser cuidadosamente estruturada, tendo em conta as necessidades de desenvolvimento do país e as prioridades estratégicas do setor. A proposta de reconfiguração das universidades públicas em Moçambique relança o debate sobre o futuro do ensino superior no país. A iniciativa surge numa altura em que o atual modelo, caracterizado pela dispersão de instituições e de unidades orgânicas, continua a colocar desafios à gestão, à coordenação e ao financiamento das universidades públicas. Apesar de reconhecerem estas dificuldades, alguns reitores entendem que qualquer alteração à arquitetura institucional deve resultar de uma análise técnica rigorosa e de um processo de consulta alargado. O reitor da Universidade Rovuma, Mário Brito dos Santos, defende que a proposta deve ser precedida por estudos aprofundados que permitam avaliar a sua viabilidade, os impactos e os benefícios para o sistema de ensino superior. Deverá ser analisado as condições concretas existentes neste momento em cada uma dessas regiões. Não é algo que deve ser pensado do ponto de vista emocional, precipitado ou acelerado, sem antes termos o estudo que se ajusta ao contexto atual e à necessidade que se pretende atingir ou fazer. Por seu turno, o reitor da Universidade Pedagógica de Maputo considera indispensável promover um debate nacional sobre a matéria. Jorge Ferrão entende que o atual modelo de dispersão institucional compromete a sustentabilidade financeira das universidades e exige soluções estruturais. Eu não sei exatamente o que será, mas desde que haja um amplo debate sobre aquilo que tem que ser o número de universidades que temos que ter para podermos responder à demanda. E hoje temos uma proliferação de universidades, institutos superiores e várias escolas, e que fica difícil fazer concentração de financiamento para cada uma delas. Mas é o que temos. Já o reitor da Universidade, Eduardo Mondlane, defende que os desafios do ensino superior requerem uma reflexão mais abrangente. Manuel Guilherme considera que a resposta pode não passar necessariamente pela concentração das universidades, mas sim pela definição de uma estratégia integrada para o desenvolvimento do setor. E não é relevante, provavelmente, se é a OIM, se é a Unizambese, se é a Unisab, se é a UP, que está no lugar X ou no local Y. Nós temos que pensar estruturalmente no próprio ensino superior, aquilo que estávamos a dizer antes. Quais são as áreas de incidência, de destaque que permitem, portanto, que o país possa responder às necessidades das nossas populações. A proposta do Ministério da Educação e Cultura coloca, assim, no centro do debate o futuro do ensino superior público, numa discussão que procura conciliar sustentabilidade financeira, qualidade do ensino, eficiência institucional e o papel estratégico das universidades no desenvolvimento de Moçambique.
O sociólogo Elísio Macamo defende que a confiança dos cidadãos nas instituições da justiça não pode assentar apenas na legalidade das suas decisões, mas também na transparência da sua atuação. Falando no seu espaço habitual de opinião na MBC-TV, Elísio Macamo reagia ao caso que envolve o jornalista Estácio Valoi, considerando que a apreensão prolongada das suas ferramentas de trabalho fragiliza as garantias do Estado de Direito e compromete a confiança pública no sistema de justiça. Reagindo ao processo judicial envolvendo o jornalista Estácio Valoi, o sociólogo Elísio Macamo classificou como preocupante a apreensão prolongada das ferramentas de trabalho do profissional da comunicação social. Na sua análise, esta situação suscita sérias dúvidas quanto aos limites entre o exercício legítimo da investigação criminal e uma eventual atuação intimidatória por parte do Estado, colocando em causa o alcance do poder coercivo das autoridades e a efetividade das garantias constitucionais consagradas na ordem jurídica moçambicana. Embora isso não constitua um abuso em si, por ser uma condição indispensável para que o Estado possa cumprir as suas funções, justamente porque esses poderes são extraordinários, existe entre o cidadão e o Estado uma profunda assimetria. O cidadão não dispõe de meios equivalentes para se defender. E é desta desigualdade estrutural que nasce a sua vulnerabilidade. Para Elísio Macamo, o fato de a sociedade continuar a ser uma explicação clara sobre os motivos da apreensão prolongada das ferramentas de trabalho do jornalista compromete a inteligibilidade da justiça e abre espaço para especulações. Mas reconhecer a legitimidade do segredo processual não significa aceitar o silêncio institucional. Há diferença entre preservar a informação cuja divulgação possa comprometer uma investigação e deixar os cidadãos sem instrumentos para compreender o exercício do poder. Um tribunal pode não revelar a natureza concreta de uma acusação e ainda assim explicar os princípios que orientam a sua atuação, os critérios legais aplicáveis às apreensões. Segundo o sociólogo, a autoridade e a legitimidade do poder judicial não dependem apenas do estrito cumprimento da lei, mas também da sua capacidade de tornar as suas decisões compreensíveis e transparentes perante a sociedade. Quanto maior é esse poder, maior deve ser o cuidado em torná-lo transparente nos seus princípios, compreensível nos seus procedimentos e rigoroso nas garantias que oferece. A autoridade da justiça decorre da lei, mas a confiança dos cidadãos constrói-se quando a lei, para além de ser aplicada, também se deixa compreender. A análise de Elísio Macamo coloca em evidência o debate sobre a segurança jurídica e a solidez do Estado de Direito em Moçambique, numa altura em que a atuação das autoridades no caso envolvendo Estácio Valoi continua a ser acompanhada com atenção pela sociedade civil e por organizações defensoras dos direitos humanos. Com esta nota de reportagem, colocamos assim o ponto final a esta edição do Jornal da Noite. É sempre um prazer contar consigo, caro telespectador. Amanhã estaremos uma vez mais aqui, pontualmente às 20, para atualizarmos a informação. Boa noite, até amanhã.